Boa noite a todos, pessoal, graça e paz, bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, dando continuidade à exposição e estudo do Evangelho de Marcos. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha aqui semanalmente, às terças-feiras. Hoje nós estamos aqui, compondo a mesa mais uma vez, para continuarmos examinando esse Evangelho fantástico que é o Evangelho de Marcos. Nós temos aqui tido aulas muito enriquecedoras, né? Sempre descobrindo coisas novas, muito construtivas e edificadoras dentro da Palavra de Deus. E para hoje, o nosso estudo ele vai se basear nos capítulos 9 e 8. Essa vai ser a aula mais conteudista, né, das aulas que a gente já teve até agora. Então se prepare para temas polêmicos, se prepare para discussões, se prepare para debates, se prepare também para não ter todas as respostas, porque a gente não tem. Tá? Então, a gente tem que ser humilde e reconhecer que, né, nem tudo a gente vai saber responder. Algumas perguntas, elas são incógnitas para nós, para o mundo cristão, até a academia. Então, a gente pode especular, hipotetizar, mas isso faz parte também de investigar as escrituras. Então, quero saudar também os meus colegas aqui que compõem a mesa mais uma vez, tá? Hoje o Weber está diferente, tá bom? Ele emagreceu, ficou mais bonito. Bom, tá, assim, a gente cansou daquela imagem dele, a gente trocou. A gente trocou no trabalho. A gente viu que a Fernanda fez uma ótima análise do livro de Jó, então a gente resolveu chamar ela aqui, entendeu? Foi uma ótima, ele faz, né? Ele faz. Ele faz? Não, foi quem ele faz? Não. Né? Foi Zofar. Uma ótima Zofar, então ela defendeu ali a causa de Zofar, então ela vai defender os pontos que ela vai expor aqui essa noite. Então eu vou pedir para ela orar para a gente iniciar a nossa aula e não se esqueça de já curtir esse vídeo, se inscrever também no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, te louvamos por estar aqui, ó Deus, mais uma vez. Obrigado, Deus, por ter conseguido chegar hoje, ó Pai, para poder acompanhar essa aula. Amém. Senhor, sempre com todos os investigadores da Bíblia, continue, Senhor, abrindo nossas mentes para entender melhor a sua palavra. Nos dá sempre sabedoria, ó Pai, para discernirmos, ó Pai, as coisas que vêm de Ti. Continua abençoando a vida do Evangelho, Senhor, por esse projeto que tem edificado, Senhor, vidas, Senhor, não só aqui no Rio, mas em todo o Brasil, Senhor. Muito obrigada, continue sendo pleno, usando cada vez mais. Fala conosco, Senhor, que possamos aprender muito de Ti hoje, Senhor. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, normalmente a gente fica com 18 minutos para nossas falas, mas a aula hoje está bem fragmentada, né? Com vários temas dentro do mesmo capítulo. Então vamos tentar ser o mais sucintos possíveis para a gente ter aqui fechar com o nosso tempo, né, padrão, e ser o mais sucinto, respeitando o momento de fala do outro e fazendo o mínimo de comentários possíveis. Eu sei que essa aula vai fluir bem porque o Ebert não está aqui, né? Depois, quando ele assistir esse vídeo, ele vai ficar assim com a gente, né? Mas você que nos assiste diariamente sabe como é que acontecem as coisas. Mas vamos lá, o primeiro dos temas que a gente tem aqui no capítulo 9 é a transfiguração. Eu vou fazer a exposição desse texto e depois a gente vai partir para outros temas e o pessoal que está aqui vai fazer também essas exposições. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que o capítulo 9, ele começa com um versículo muito intrigante. Vejam, na semana passada nós encerramos o capítulo 8 falando sobre o discipulado. A Rayane fez a exposição do texto em que Jesus fala que quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, porque quem der valor à sua vida vai perder, né? E quem perder a sua vida há de encontrar. Então esse é o contexto da fala de Jesus com seus discípulos da semana passada. Mas repara que o versículo que começa no capítulo 9 parece que está solto aí, né? Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Que momento é esse? Qual é o contexto da conversa aí? É o capítulo 8 ainda, tá? O capítulo 8, na verdade, ele termina em 9.1. Mas o que nos faz pensar é por que esse versículo está no capítulo 9 e não no final do capítulo 8, o que levou os divisores da Bíblia a separarem esse versículo-chave, né? Porque vamos seguir o contexto, ó. Lá no capítulo 8, Jesus no versículo 38,
Se alguém se envergonhar de mim, de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então ele está falando de quê? Da volta, está falando do seu poder glorioso. E ele prossegue, aí vem 9.1. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. E a pergunta que a gente faz é, o que Jesus quis dizer aí? O que é o grande poder? O que é o reino de Deus e o grande poder que Jesus está querendo dizer no início do capítulo 9? E a gente tem algumas hipóteses que a gente pode conjecturar sobre o que ele estaria dizendo. A primeira é ela testemunhar a ressurreição. Ele pode estar falando sobre a ressurreição dele, né? A maioria dos discípulos não morreram antes de Jesus ressuscitar, só o traidor, né? Que se matou antes. Ele pode estar falando sobre a vinda do Espírito, lá em Atos 2, né? A descida do Espírito Santo, né? Em Atos 2. Ele poderia estar falando sobre a queda de Jerusalém no ano 70. A maioria dos discípulos não morreram até lá, né? Ou ele pode estar falando sobre o que o capítulo 9 vai começar a discorrer no versículo 2. Um evento que a gente conhece como a Transfiguração, em que a gente sabe o que aconteceu e que bate perfeitamente com a descrição do versículo 1. Então, mais possivelmente, gente, o que ele está dizendo aí, o reino de Deus vindo com grande poder, pode fazer referência ao episódio da Transfiguração que se segue na narrativa. Faz mais sentido no contexto. Porque, vê só, vamos ser lógicos. Tem algum discípulo, apóstolo vivo hoje ainda? Não, e Jesus ainda não voltou com rei, com glória e poder ainda para consumir os séculos. É lógico, né? Então nem sempre essa expressão, né, ver o reino de Deus com grande poder, faz referência à segunda vinda de Cristo, mas pode se referir a algo também poderoso, algo que foi manifestado, que não seja a segunda vinda. Que no caso aqui é a transfiguração. Ele fala isso, que alguns vão ver, e no versículo 2 a gente já tem a narrativa. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João no barquinho, estou brincando, até um monte alto, para estarem a sós. Bom, o Evangelho de Lucas fala que foi o Monte Tabor, tá bom? A gente não tem essa referência aqui no Evangelho de no Evangelho de Marcos, mas com base em outros evangelhos, a gente pode presumir que foi no Monte Tabor em que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. E ele só escolhe 3, né, pessoal? E aí a gente vê, vou mostrar aqui para vocês o Monte Tabor aqui, ó. A gente não perder a questão da localização. Deixa eu melhorar aqui isso aí. Bom, a gente tem aqui em cima o Mar da Galileia, onde Jesus concluiu o seu ministério, ele está para concluir, e o Monte Tabor ele é mais afastado, ó, ele está próximo da cidade de Tiberíades aqui, ele é bem afastado, aqui está o cume do Monte Tabor, onde provavelmente ocorreu o episódio da Transfiguração. Jesus ainda estava fazendo seu ministério na região da Galileia, e aqui está a região do Monte Tabor, uma cordilheira de montes aqui, onde provavelmente ocorreu esse episódio da Transfiguração. Lembrando que até agora no Evangelho de Marcos, todas as histórias estão se passando daqui para cima, né? Uhum. Já repararam? Ó, não entrou em cena ainda Jerusalém, nem Jericó, nem nenhuma dessas cidades aqui embaixo, fora no episódio do nascimento, né? Que teve Belém, Jerusalém, mas assim, na questão do ministério de Jesus, ele ainda não veio para cá. Ele está primeiro pregando para quem? O povo rejeitado, o povo lá de cima, que os habitantes de Jerusalém julgavam que não eram nem judeus de verdade. Tá pregando para os mais humildes. Por isso Jesus vai ser chamado de quê? Galileu, porque ele vem de lá. Tá? Inclusive ele prega em outros países, como a região da Decápolis, onde a gente viu episódios, né? Dos Gadarenos, de Gerasa. Foi para Fenícia, a gente viu na aula passada, que é da Fenícia aqui em cima, na região de Tiro, onde aquela mulher falou dos cachorrinhos e tal. Então até para outro país ele foi, mas ainda não foi exercer o seu ministério em Jerusalém. Tá? Então o Evangelho de Marcos está mostrando isso, que Jesus primeiro
ele veio para os judeus ali que estavam rejeitados à casa perdida de Israel. Você falou tipo, do país, mas seria considerado outro país? Tiro era da Fenícia, não era o território de Israel, era outro país. Tá? Então olha só, ele levou ali diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Algumas traduções pode aparecer transfigurada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. O interessante aqui é que os 3 evangelhos sinóticos narram esse acontecimento, Mateus, Marcos e Lucas. João não fala, apesar de João ter estado aqui, presenciou isso, mas ele não fala no seu evangelho, porque o evangelho de João é um evangelho direto, ele tem um objetivo. O episódio da transfiguração não está inserido no objetivo literário do seu evangelho, tá? A gente vai ver quando a gente for estudar o evangelho de João, que ele é um evangelho muito perfeito, muito recortado, quer montar uma imagem específica. E apesar de que aqui Jesus se mostre ser Deus, e o evangelho de João é mostrar que de fato Jesus é Deus, ele não fala sobre esse acontecimento. É interessante a gente pensar isso, né, no evangelho de João. E é um evento maravilhoso. E o interessante a gente ver aqui é como os discípulos souberam que eram justamente Elias e Moisés que apareceram ali para falar com Jesus. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse episódio é que não é Elias, Moisés e Jesus que se transfiguram. É só Jesus que se transfigura. E Elias e Moisés aparecem para ele. E aí existem debates que se eram ou somente os espíritos de Moisés e Elias, ou eles em carne e osso. Particularmente, eu creio que eram em carne e osso, porque fora o episódio de 1 Samuel 28, a gente não tem na Bíblia, né, aparição de espíritos, né? Tá registrado aqui nosso debate, né, no canal dos Investigadores. Se você não ouviu ainda o nosso debate sobre 1 Samuel 28, desce lá embaixo nos nossos primeiros vídeos, você vai ver lá, foi bem quente aqui o negócio. Aconselho você assistir, foi muito bom. Hein? Assistir não vai dar, porque é podcast, então ouça, foi bem bacana. A gente não tem relatos, né, de espíritos. Então, o que nos leva a crer aqui é que, de fato, os corpos de Elias e Moisés apareceram ali, enviados por Deus, né, para falarem com Jesus. E por que Elias e Moisés, pessoal? E aí? Agora eu estou abrindo para vocês mesmo. Por que esses dois? Eu acho que Elias... eu tenho uma explicação, no meu pensamento. Eu acho que Elias era pelo fato de ser considerado um dos... como é que eu posso dizer? Jesus era considerado como Elias, como João Batista, e eu ter sido Elias por esse fato. E Moisés porque logo após ia ter uma semelhança em relação a ele estar ali naquele monte. Naquele monte, quando ele desce, ele tem meio que uma comparação em relação a quando Moisés fez a mesma coisa, quando foi, ficou 40 dias, né, no monte e desceu. Eu acho que não sei, seria por causa disso. Que eles fizeram a mesma trajetória, né? Que a gente comparou com o Messias. Isso, eu acho que pode ser isso, mas não De fato, Moisés e Elias... uma semelhança por Moisés é porque Moisés e Jesus têm a mesma característica, libertador. Exatamente. Vocês falaram coisas muito que fazem muito sentido e são bíblicas. O ministério, tanto de Moisés como de Elias, apontam para Cristo. E Cristo foi muito semelhante aos dois. Cristo foi legislador como Moisés, foi juiz como Moisés, foi líder, libertador, salvador. Essa questão de subir no monte, receber de Deus e descer igualzinho a Moisés. Ele foi chamado de Elias porque as autoridades não gostavam de Elias e nem de Jesus. Jesus jogava pecado na cara das pessoas e Elias fazia a mesma coisa. Então, assim, os ministérios são muito semelhantes. Mas o que está dizendo aqui, a primeira coisa que vocês devem lembrar, esses dois homens tiveram eventos escusos em relação à sua morte no Antigo Testamento. Moisés foi enterrado pelo próprio Deus. E Elias não morreu. Foi transladado. E a transladação de Elias não foi só espírito, foi também o corpo. E o enterro de Moisés foi o enterro do corpo. Então significa que Deus está preservando aí o corpo desses dois indivíduos no Antigo Testamento para um propósito
afim. Aí Que seria esse, exatamente esse. Sim. E que lá em Apocalipse a gente pode também apontar as duas testemunhas como essas duas figuras. Porque lá em Apocalipse não fala o nome Moisés e Elias. Mas as características das duas testemunhas batem perfeitamente com os ministérios de Moisés e Elias, que foram os únicos indivíduos fora Enoque. Lembra que Enoque em Gênesis também foi transladado, foi arrebatado. Mas que seus ministérios apontaram para Cristo e que Deus preservar o corpo deles apontava para algo maior. Essa é a primeira explicação lógica e teológica que nós podemos dar. E o segundo é que Moisés representa a lei. Deus entregou a lei através de quem? Moisés. Moisés foi o legislador. Quando se fala de lei, a gente nunca fala lei de Deus, a gente fala lei de quem? Moisés. De Moisés, né? Não dá nem para evitar. E Elias foi o mais famoso profeta depois de quem? Do próprio Moisés. Até no texto para mim, da minha parte, o próprio Jesus, ele, quando cita, ele fala a lei de Moisés. A lei de Moisés, exatamente, né? Para fazer referência, né? Foi ele que entregou, vocês obedecem a ele. Moisés, ele representa a lei. Elias representa os profetas. Então, quando a lei e os profetas se encontram com Cristo no Monte Tabor, está dizendo que ele é o cumprimento da lei e é o cumprimento dos profetas. Que a lei e os ministérios proféticos se cumprem em Cristo. E como isso é mostrado para nós? Na participação do Pai aqui no Monte da Transfiguração. Veja, antes disso, Pedro ele vai exclamar o seguinte: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas ou 3 cabanas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então vocês imaginem, aqueles discípulos que ficavam o que para Jesus? Jesus, acabou o pão, o que a gente vai fazer? Agora vê Jesus em forma de Deus. Jesus aqui está em forma de Deus. Foi o único momento antes da ressurreição que ele se mostra em forma de Deus. E ele está ali na frente dos discípulos. E eles estão apavorados. E essas foram os mais chegados, né? E essa conversa, né, entre Moisés e Elias e Jesus, qual era o assunto da conversa? Marcos fala pra gente aqui? Não. Fala que eles começaram a conversar. Mas Lucas vai dizer que eles estavam conversando sobre a morte de Jesus. Olha que interessante. Moisés e Elias conversando com Jesus sobre sua morte. E logo depois desse episódio a gente vai ver que Jesus ele vai para Jerusalém, para a Páscoa. Então é um momento de preparação. É como se Deus naquele momento estivesse dizendo: olha, aqui está o representante da lei, o representante dos profetas, e você está prestes a cumprir tudo aquilo para o qual tudo foi preparado, né? E é muito profundo isso. E a questão das tendas, gente, dos tabernáculos, olha, por que Pedro ele fala isso? 3 tendas. A palavra tenda aqui no grego, ela remete à palavra hebraico, que é a mesma palavra usada para tabernáculo, o mesmo da festa dos tabernáculos. Deixa eu fazer um exercício de memória com vocês. O que a festa do tabernáculo celebra? Deus habitando conosco. Quando eles falam para Jesus fazer tendas, ele está dizendo o quê? Para Deus habitar conosco. Não. Com eles. Eles estão vendo Deus habitando com eles. Então é como se eles estivessem no meio de uma festa dos tabernáculos e vamos construir tendas. Porque Deus está diante de nós agora nesse momento, né? E fugiu tanto da compreensão dos discípulos que Marcos ele fala aqui, ó. Eles disseram isso porque não sabiam o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Se eles não entendiam parábolas, imagina que vocês iam entender esse episódio aqui, que estava acontecendo, né? Tapado do jeito que era, né? Então, com todo respeito, os discípulos que a gente tanto ama se espelhar neles, né? E ver que somos tão parecidos com eles, né? A gente também é tapado. A gente também é tapado. Veja, e aí, gente, entra em figura o personagem maior. Então a nuvem os cobriu, uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam de volta, só Jesus estava com eles. Então, o que a participação de Deus quer dizer? Embora Moisés fosse o grande legislador e Elias o maior de todos os profetas, os que vocês devem ouvir é o meu filho amado.
ouçam a ele. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Elias. É esse que vocês devem ouvir. Porque esses dois vieram e viveram para falar dele. Então, Jesus ele é o ápice. A carta aos Hebreus ele começa fazendo essa comparação de Jesus com a antiga aliança, com Moisés, com os profetas. E é basicamente o que a gente vê aqui no evento da transfiguração. Jesus assumindo a responsabilidade, assumindo a sua figura, assumindo a sua divindade, e os profetas aqui do Antigo Testamento apontando para ele como um ápice de acontecimentos. E aí no versículo 9, enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram em segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. A ideia da ressurreição ainda não entrava na cabeça dos discípulos. Eles acabaram de ver Jesus se transfigurar, mas Jesus morrer e ressuscitar, ainda não entendiam isso. Já é a segunda vez, tá? Já é a segunda vez que Jesus já falou por 2 vezes que vai morrer e ressuscitar. Tá? E por que Jesus pede para eles guardarem segredo mais uma vez? Prestem bem atenção. De todos os discípulos de Jesus, qual foi o único que não abandonou Jesus? João. Foi o único que ficou lá até 45 do segundo tempo. Pedro negou e fugiu. Tiago, a gente não tem nem relato de onde ele estava. Que era até, irmão de João até. Mas João foi o único que ficou. Então veja. Pedro, apesar de ter visto Jesus se transfigurado, Tiago, negaram a Jesus. Fugiram. Mesmo Jesus dizendo que iria ressuscitar, esqueceram. Então veja que, mesmo eles sabendo isso, agiram da mesma forma que os outros que não estiveram no episódio da transfiguração. Aí a gente pode pensar, né? Mas os outros duvidaram da ressurreição de Jesus porque não estiveram na transfiguração para ver. Não, Pedro e Tiago estiveram lá. E aí? E olha o que o medo, olha o que o desespero fez com que eles esquecessem as coisas que eles viveram. Né? Então, assim, tenso. E aí, dando continuidade, eles estão descendo do monte, é um monte muito alto, e a conversa está rolando. Então, eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Havia um debate entre os judeus, porque havia profecias do Antigo Testamento que diziam que Elias viria antes do Messias, da vinda gloriosa do Messias. Lembra de Malaquias capítulo 4? E eu vos envio o profeta Elias, que vai endireitar o caminho, vai converter o coração dos pais aos filhos. Malaquias ele profetizou isso. E havia essa espera de que Elias fosse retornar. E como esses 3 haviam acabado de ver Elias ali, eles ficaram na dúvida. Porque não estamos entendendo. Por que os mestres da lei afirmam que Elias vai vir antes do Senhor? Se o Senhor já é o Cristo. E Jesus ele responde: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Em Mateus, tem mais detalhes sobre isso. Marcos não revela a identidade de Elias aqui. Vocês observaram isso, né? Os detalhes é o livro de Marcos todo. Marcos ele é muito sucinto, ele é um evangelho muito sucinto. Tá? Só faz referência. Mateus faz referência a Marcos, porque Mateus se inspirou em Marcos e Lucas também se inspirou em Marcos para escrever os seus evangelhos. Então Mateus e Lucas são mais detalhados. Só que lá em Mateus 17, olha o que Jesus, dando só mais uma informação dentro da mesma passagem. No 13? Sim, mas não é Mateus não, é Lucas 9:37, desculpa. A gente tem uma referência aqui bastante interessante. Acho que é antes, hein? Não, 47. Não, é no 40 e... Ué, gente, cadê essa passagem? Eu tô vendo a referência errada, desculpa.
Eu tô vendo referência errada. Mateus 10, Mateus 17. É Mateus 17, É. 13. Versículo Isso, 13. é isso mesmo, versículo 13. O que ele fala? Eu vi a referência errada. Desculpa, eu estava me guiando por outra passagem. Tá? E ele fala, olha só, versículo 12. Elias já veio, mas não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o filho do homem sofrer. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de quem? João Batista. Então, esse é o perigo da gente também interpretar a Bíblia literalmente. Elias não é Elias. Elias é João Batista. Nossa. Né? O Elias, lá de Malaquias, capítulo 4, não é Elias, profeta. É João Batista. Que o ministério de João Batista se assemelha no ministério de Elias. Ele é a voz que clama no deserto. O ministério deles são semelhantes. O próprio Cristo se assemelha ao ministério de Elias. Então seria tipo, Elias seria tipo um termo, né? Em relação ao profeta da época, é isso? Então, ele era o termo, mas também era a pessoa. Não, Quando sim, as profecias com certeza. apontam para um Elias que vem antes do Cristo, fala da figura de João Batista, que foi o Elias que Jesus acabou de falar aqui. Tá? Ele já veio, o Elias já veio, e eles resolveram maltratá-lo. Herodes matou João Batista, conforme as escrituras haviam previsto. Então, João Batista é o Elias das profecias do Antigo Testamento que apontam que viria antes de Cristo. Tá bom? E essa volta de Cristo, que eles esperavam que fosse em poder militar, derrotando os romanos, derrotando geral, é essa vinda aqui. Essa vinda de Cristo, que é a primeira vinda, inaugura um período que a gente conhece como últimos dias. Tem gente que espera, né, o arrebatamento da igreja, aí vai começar assim, os últimos dias. Não. A primeira vinda de Cristo inaugura o princípio das dores. Em princípio, inaugura os últimos dias. Nós estamos vivendo a consumação dos séculos. Tanto que tudo que Jesus disse lá está se cumprindo. A maioria das coisas já foi. O que falta para Jesus voltar? Ele voltar. Né? Todos os sinais já aconteceram, né? Falta ouvir os Falta. 4 cantos no mundo, né? Exatamente. Isso, exatamente. Então faltam pouquíssimos detalhes. Mas a gente já vive o período do fim. Já vive o período que Malaquias profetizou, os últimos dias. Nós já vivemos. E não somos novos nesse período. Tá bom? Posso ler aqui essa parte? Sim. Porque no meu comigo está fazendo referência a Mateus 11, 12, 13, 14. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que está por vir. Esse Elias É ele mesmo. É ele esse mesmo. né? Jesus está dizendo aí, olha só. A lei e os profetas duraram até João Batista. Ele foi o último dos profetas. Não teve mais depois. Ele foi o último. Apontou para Cristo. Tanto é que Jesus só começa o ministério dele quando João morre. Quando ele sai de cena. Né? E aí Jesus começa o ministério. Porque ele é a consumação da lei dos profetas. E ele fala que ele é o Elias que esperavam no Antigo Testamento que viria. Então não esperem mais ninguém depois de mim. Não esperem ninguém dizendo eu sou Elias, eu sou o Cristo, eu sou ninguém. Não, já foi tudo consumado. Tudo já apontava para ele, para Cristo. Tá? Nesta primeira vinda. A gente costuma ver essa primeira vinda de Jesus como algo simples, algo que não teve muito efeito. Não, gente. Essa primeira vinda de Cristo foi algo glorioso. Cristo derrotou as hostes de Satanás na sua primeira vinda. Ele proclamou o Evangelho na sua primeira vinda. Ele nos deu o reino de Deus na sua primeira vinda. Então, é algo grandioso a primeira vinda de Cristo. Né? A gente costuma pensar só na segunda vinda como poder, majestade e domínio. Jesus, quando ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele já governa todas as coisas. É só uma questão de poder absoluto sobre todas as coisas. Então, assim, é uma vinda gloriosa, sim. E por que os judeus não receberam ele? Porque achavam que essa vinda dele seria como a segunda que há de vir. Consumando, enfim, todas as potestades, né, e poderes. Mas essa é uma vinda gloriosa? Sim, a primeira vinda. Desde o nascimento dele, olha como as coisas têm acontecido. É algo glorioso. Vamos lá, partindo então para a segunda parte, versículos 14
até o 41. Raiane. Boa noite, gente. Paz de Cristo a todos. Então vamos ler, né? Jesus cura um menino possuído por demônio. 14. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Só uma pausa. Então, no verso 14 ele fala: quando voltaram juntos com os outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão. Aí teve aquela semelhança de Moisés quando estava lá no Monte Sinai. No Monte Sinai, exatamente. Quando ele desceu e tinha uma grande multidão fazendo coisa errada. Vamos lá. 16. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que o expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. E a gente percebe que também esses sintomas que o homem falou quando o filho dele estava possuído são similares à epilepsia, né? Tem a doença da epilepsia que é semelhante ao ocorrido aqui, mas aqui ele frisa bem que é uma questão demoníaca mesmo, um espírito impuro. É interessante isso, porque é um espírito imundo que causa epilepsia no menino. Exatamente. E não que toda forma de epilepsia é causada por espírito imundo. Houve um tempo na história da igreja que a igreja encarava a epilepsia como caso de demônio. como só caso de demônio, que a ciência não pode curar. De fato, não existe cura para quem é epilético, existe tratamento, né, porque é uma questão cerebral. Mas a Bíblia não dá respaldo para dizer que todo tipo de doença, qualquer enfermidade, seja demônio. Isso não existe. Pois é. 19. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão contorcendo-se e espumando pela boca. Então assim, a gente já vê a autoridade que Jesus tinha só de aparecer, né? Antes mesmo, quando ele chegou perto da multidão, o pessoal ficava admirado com Jesus. Ele já chegava e já chegava cumprimentando. E o próprio espírito impuro se curvava, né? Ele sabia quem era que estava chegando perto dele, né? Quem é que ia tirar esse espírito do menino. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Aí eu achei bem engraçada essa parte, né? Foi um meio que... Como é que se fala? Quando a pessoa quer... Eu esqueci a palavra, meu Deus. Ironia? Não foi uma certa ironia. Eu esqueci a palavra, mas é tipo você querer... Não, acho que não é indagar, né? Você querer questionar uma pessoa, né? Pra ver se realmente ela pode fazer isso. Então ele comentou assim: tenha misericórdia de nós e nos ajude se puder. Foi um meio que tipo, Jesus, se você puder, né, fazer isso, aí você faz. Aí Jesus falou, né? Os discípulos não conseguiram fazer, exatamente. Né? Então assim, eles então, já perderam a fé. Já é uma forma de tipo, se eles não conseguiram, que são seguidores seus, vai que você pode, né? Vai que você pode. Aí Jesus perguntou, né? Se puder, tudo é possível para aquele que crê. Então era assim, aquela fé daquele povo estava enfraquecida, né? Porque aquelas pessoas que seguiam Jesus não conseguiram. Então por que ele ia conseguir, entende? Era isso que passava na cabeça dele naquele momento. Era de que realmente a fé dele já tinha enfraquecido pelo fato dos discípulos não terem conseguido. E a primeira fala de Jesus, né, no versículo 19, é contra a incredulidade. Jesus está... Já pensei que toda vez que eu
eu comentar uma coisa da minha parte, desde a Isso aula se passada... chama Espírito Santo. Não. Ligação do Espírito. Olha só, desde semana passada, eu tava Chama. falando aqui, aí ele vai e comenta. Aí eu, obrigada, Rogério, não vou falar mais nada também. Tá, ele falou, geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei de suportá-lo? Então ele não falou, ele falou na questão de falta de fé, até quando eles não vão acreditar que ele é o Deus vivo, ele que cura, tanto para os discípulos que estavam ali, tanto para aquele povo, eles viam os milagres de Jesus, e até quando eles iam ficar naquela incredulidade. Lembrou a lição de domingo sobre a incredulidade. Deveria, Verdade. Vamos lá, no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Então a gente já vê uma redenção, né, que a gente acabou de falar aqui, ele crê, mas é difícil a gente, meia fraqueza, né, da nossa fé, a gente crê. Mas ele logo pede que Jesus ajude ele a vencer essa falta, essa carência de fé, para que ele possa crer de verdade que Cristo vai libertar o filho Posso dele. fazer um comentário no versículo Pode, 24? deixar. Eu acho esse versículo 24 lindo. Porque olha só, esse homem, ele demonstra que nós somos tão fracos, nós somos tão dependentes, que até para crer nós precisamos de ajuda. Olha como nós somos cegos, nós somos pessoas que não acreditamos. Eu acho linda a frase desse homem, isso transparece uma humildade que ele tem. Ele não tem vergonha de dizer que tem dificuldade de acreditar. Porque ele vive no meio de uma geração incrédula, Foi a né? mesma coisa daquela mulher dos cachorros. Exatamente. Então, assim, Parecia. eu acho isso lindo. Eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Me faz lembrar de uma música do Kirk Franklin, Help Me Believe. Me ajude a crer. Eu acho linda essa canção. Eu né? pensei que ia falar. Ele fala assim, can you look in my eyes and see? Olha nos meus olhos e veja, I wanna believe, eu quero acreditar. Então é você querer, mas não ter forças. É só o Espírito Santo pode fazer isso. Exatamente. Então não tem como, né, gente? O Espírito Santo nos ajuda a crer nele mesmo. Então é algo perfeito. É uma coisa que A mostra gente que consegue orar por si só, que dirá que Exatamente. só não conseguimos humanamente Exato. falando, a gente sempre vai duvidar. a gente vê uma carência mesmo e o reconhecimento de uma falta. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque ele estava, por exemplo, ele viu os milagres de Jesus, mas não tão perto como os discípulos. E ele reconheceu isso. E os discípulos ficavam com aquele certo orgulho Sim. entre eles. Vamos lá, 25. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Então aqui a gente já vê uma autoridade, Jesus, claro, com sua tamanha autoridade, expulsando sobre o espírito. O espírito gritou, causando outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino retossia, o menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a levantar, e ele ficou de pé. Então, assim, o povo, gente, é uma coisa que às vezes dá vontade de bater no povo, mas a gente é o povo, entendeu? É chato isso, porque a gente quer reclamar do povo, mas depois a gente para pra pensar, a gente também é assim. Então, assim, o pessoal tava lá, tava vendo o milagre, tava vendo Jesus com tamanha autoridade falar, expulsar, mesmo assim fala, ele morreu? Sabe? E ainda fala, ainda tem a audácia de falar, ele morreu com o próprio Cristo lá tirando, curando aquele menino. Mas a gente é a mesma coisa, né? A gente tem que aprender que ser humilde, né? E reconhecer que a gente é a mesma coisa, a gente é o mesmo povo, reclamando e duvidando do poder de Deus. Então Jesus logo tomou a mão e o ajudou a se levantar e ele ficou de pé. Já mostrou, né, que Jesus curou o menino. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram, os discípulos, por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração. Então, o que ele quis dizer aqui? Já contando com a falta de fé que estava acontecendo pela parte dos discípulos, pode ser considerado, algumas traduções vai ter oração ou jejum. O que quer dizer? Que é com sacrifício, não é com um simples, eu creio e acabou. Era com intimidade, tinha que ter intimidade com Cristo, tinha que ter oração, tinha que ter um momento de jejum, tinha que ter um sacrifício, um propósito com Deus.
Então não é só, vou crer e vou expulsar, mas é uma questão de intimidade, é você crer e praticar essa fé, entende? Então eu tenho por entendimento que ele quis dizer isso. Essa espécie só sai com jejum, só sai com oração ou com jejum. Mateus, que estava presente no evento, acrescenta. Veja, o grande problema dessa passagem, que Jesus está lutando contra, não é o espírito imundo, é a incredulidade, né, que a gente tem falado aqui. Para você orar, você precisa primeiro ter fé que Deus existe. Para você jejuar, você tem que ter fé para que Deus vai atentar para o seu jejum. Nessa mesma passagem, só que no relato de Mateus 17 e 20, olha a resposta de Jesus. Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus, porque sua fé é muito pequena. Marcos não fala isso, mas Mateus está aqui, ó. E eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que o tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esse monte, mova-se daqui para lá. Que monte é esse? Qual foi o monte que ele fez essa comparação? Esse monte. Deixa eu ver aqui. O monte que ele estava lá em cima da transfiguração. Ah, tá. Eu tinha acabado de descer o monte. Tá bom. Ele vai dizer... o nome. Gente, o monte tá bom, a mãe da transfiguração. Mova-se daqui para lá e ele deveria. Mas, então nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Então, oração e jejum na base da fé. A fé é a base para tudo. É a base para tudo. Se não crer, que eles tinham fé. exatamente. Não adianta orar nem jejuar se não tem fé. Só jejum e ora quem crê. Tá junto, né? É um ciclo. Vamos lá. Alguém quer comentar, gente, essa passagem? Pode partir. Não? Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Gente, o Rogério falou aqui sobre, no mesmo, quando Jesus estava lá no monte, com Moisés e Elias, ele estava conversando, né, supostamente estava conversando sobre sua morte com o Moisés e Elias. E ele falava da morte dele para os discípulos várias vezes, né, comentava bastante. Os discípulos sempre, tá bom, né, segue, vamos seguir. E tudo bem, a gente está dando de dor que isso não vai acontecer. Acho que Jesus deve estar falando alguma parábola que a gente não está entendendo. Como já era de costume deles, né? Vamos lá, 30. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Eles lhe diziam: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Então, eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de perguntar. Então, como os discípulos, né, eles eram bem incapacitados de discernimento, eles não entendiam o que Jesus queria dizer. Eles pensavam que também era uma das mais parábolas que Jesus fazia. Então, eles nem questionaram o porquê de Jesus ter dito isso. O maior no reino, 33. Depois que chegaram a Cafarnaum, se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então, vê só, era uma coisa muito nítida, né, gente? Ele perguntou uma coisa que ele já sabia. Mesmo ele não respondendo, Jesus ainda foi e falou aqui, ó, é desse jeito. Então, ele já corrigia eles. Os discípulos, de forma totalmente humana e pecadora, não iam falar, mesmo sabendo que Jesus já sabia de tudo. Mas Jesus veio logo como um pai e corrigiu, né, eles. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Eles estavam discutindo em relação a quem era o melhor, talvez quem era mais chegado de Cristo, quem era que se destacava mais entre eles, né? De forma humana, totalmente pecadora, vai existir isso. Existe no meio da igreja e existia também no meio dos discípulos, né? De querer se destacar, querer ser mais, talvez, apegado com Jesus, querer curar mais. Então Jesus vem logo e diz: quem quer ser o primeiro, que se torne o último e seja servo. Então era questão de humildade, não era querer ser o maior, mas querer ser o mais humilde, querer ser, e não se vangloriar. 36. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também o Pai que me enviou.
Então, a semelhança aqui que Jesus fala com a criança, naquela época as crianças não eram vistas como inocentes e puras, mas como fracas e inferiores. Então, o que quer dizer aqui? Né? Que Jesus pegou uma criança, não mostrando que ela era inocente, pura, como o pessoal costuma pregar, né, quando lê essa passagem, mas que era totalmente fraca e inferior, era humilde. E era da mesma forma que Jesus quis descrever aqui, que se for como essa criança, se for humilde como ela, fraca como ela, que ela não se vangloria, né, ele vai receber o Pai e mediante ao filho, né, vai receber o Pai que enviou. Então ninguém quer ser fraco e inferior, né, como uma criança. Exatamente. Obrigado, Nayane. Eu vou prosseguir do 38 até o 50. Tá? Não você comenta. É porque realmente eu fiz a divisão de forma equivocada. Mas vamos lá. Só pegando na linha que ela deixou, gente. Eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Vocês conseguem pensar o porquê que eles estavam discutindo sobre isso? Eu creio que, assim que depois do relato da transfiguração, Jesus ter chamado apenas 3 pessoas, e Jesus sempre ter chamado Pedro, Tiago e João para estarem juntos. Não é a primeira vez. Exatamente. Eles tinham esse... por que Jesus chama só eles? Está excluindo a gente. Perfeito, perfeito. Na ocasião da filha de Jairo, quem entrou na casa? Pedro, Tiago e João. Transfiguração, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Aí eles começam a fofocar entre si quem era o mais importante para Jesus, quem era o maior deles. Porque por que Jesus só chama esses 3? Eles são melhores, são maiores, são superiores a nós? E eles começam a falar sobre isso, né? E aí, como a Raiane acabou de explicar, Jesus pergunta: o que vocês estão comentando aí? É uma pergunta retórica, que Jesus sabia. Eles, com tamanha vergonha, não respondem, né? Porque eles sabiam que a discussão deles era ridícula, era tola, e era contra todos os ensinamentos que Jesus ensinava, humildade, né? Eles estão discutindo sobre superioridade. Aí Jesus pega um ser que na antiguidade era tido como o ser mais inferior que existia. Pasmem, na antiguidade, certos animais valiam mais do que crianças. As pessoas, ainda mais na sociedade romana, gente, o número de abortos na antiguidade, no Império Romano, era altíssimo. A quantidade de mulheres que eram abandonadas, meninas que eram abandonadas nos portas dos templos, eram imensas. O cristianismo ele vem para mudar. Quando era bebê garoto, Exato. Né? O cristianismo, quando era defeituoso, quando era filho indesejado, o cristianismo ele vem para mudar esse paradigma, para mudar. Tanto é que o que os pagãos eles falam sobre os cristãos? Eles cuidam de suas crianças e também das que não são suas. Porque o cristão ele faz o bem para quem é e quem não é. E o cristianismo ele vem para mudar isso no Império Romano, mudar esse paradigma. Então a criança é um ser inferiorizado e infelizmente nós estamos regredindo. Quando nós dizemos que um feto de 5 meses não tem o mesmo direito de vida que um ser humano de 5 anos, nós estamos regredindo ao Império Romano. Nós estamos dizendo que esse ser, que uma criança, não vale a mesma coisa que eu valho. Aqui aos olhos de Deus não somos iguais, estamos quebrando o paradigma básico do cristianismo, do amor e da lei de Deus, que é o amor ao próximo. Então, e olha como a nossa sociedade está regredindo. A gente fala de evolução, mas a gente está regredindo. A gente está se afundando. E aí, né, como a Raiane muito bem falou, a criança, ela não é, na Bíblia, a gente não tem dizendo que criança é um ser inocente. Até porque todos nascem do pecado, né? Muito pelo contrário. Davi fala, em pecado fui gerado. Exatamente. Paulo vai dizer em Romanos, né? todos pecaram. Então não existe inocência na Bíblia, não existe. Não tem ninguém inocente na Bíblia. Mesmo uma criança, ela tem pecado. A gente pode julgar a questão da responsabilidade? Podemos julgar. Podemos julgar o ato de uma criança de discernimento? Podemos. Mas inocente diante de Deus, simplesmente, não existe. Só pelo fato de nascer no mundo. Não existe, infelizmente, né? Gente, às vezes eu me espanto quando vejo certas crianças fazerem coisas que eu fico de boca aberta. Sabe, eu escuto relatos assim de crianças fazendo coisas que eu, com 25 anos, não tenho coragem de fazer. Eu vi um documentário, eu gosto muito de ver documentários de criminal, né?
E eu vi um documentário de 2 garotos, um tinha 10, acho que o outro tinha 8, que mataram uma criança de 2 anos de idade. Aí as coisas até de Aí eu crianças fico, menores. gente, acho que era, não sei, eu tô tentando assim, Menoridade. Então, assim, é só pra gente desmistificar essa ideia de que existe uma idade em que a inocência é perdida e que a responsabilidade é herdada. Isso não é bíblico. Isso não é O pessoal bíblico. fala que era 7 anos de idade, né? 7 anos de idade, a pessoa não é mais inocente. Pois é, né? Eu cresci, agora Meu eu Deus. aprendi isso. Quando eu fiz 8, eu falei, ai meu Deus, Tem meu criança Deus. no mundo que parece que nunca conheceu a inocência. A gente sabe que a gente trabalha com criança, a gente sabe como é que é, né? Então vamos lá. Dá até medo, né, Fernanda? Então, gente, aí no versículo 38, no meio da conversa, tá bom? Tá na mesma conversa. João disse a Jesus: Mestre, nós vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios e nós os proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Pô, João. Logo tu. Aí como é que fica, João? Porque João é o discípulo do amor, é o discípulo do love, e João está proibindo as pessoas de falar o nome de Jesus. Acabou. E Jesus, não proíbam. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim depois. Como é que eu posso? Você está curado em nome de Jesus. Jesus é anátema. Segue Jesus não. Ninguém faz isso. Ninguém. Ou ele é contra ou ele é a favor. É o que Jesus diz. Quem não é contra nós, é por nós. E eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, só porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Jesus está expandindo o discipulado a todos aqueles que creem em seu nome e não só aos 12. Então veja que aqueles 12 homens estavam com mania de superioridade, gente. Eles estavam com problemas. E João, seriamente. João, que era o discípulo mais novo, tá? Era o mais novinho de todos, estava com problema de superioridade, estava se achando maior do que todo mundo, Fernando. Exatamente. Achando que ninguém, só porque não era discípulo, não podia expulsar o demônio. Ou seja, eles se assemelharam aqui a um grupo que Jesus agiram como fariseus. Porque quando os fariseus viram Jesus expulsar o demônio, o que disseram? Ele expulsa demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Eles não se maravilharam do fato do milagre, mas criticaram Jesus dentro do milagre. Os discípulos, quando viram o homem expulsar o demônio em nome de Jesus, não se maravilharam do milagre, mas se sentiram ofendidos por não ter sido eles. É um perigo. O perigo, gente, isso é uma mensagem que fala muito para nós. Que tenhamos cuidado de não nos tornarmos as pessoas que nós criticamos. As pessoas que nós não queremos ser. Muito cuidado, porque isso aconteceu com os discípulos de Jesus. E quem somos nós para estar longe disso? Às vezes nós estamos sendo aquela pessoa que a gente tanto fala mal, agindo da mesma forma, praticando a mesma coisa, sendo hipócrita do mesmo jeito. Isso, eu não estou dizendo nós somos sujeitos à mesma coisa. Se os discípulos que estavam com Jesus estavam fazendo isso, quem somos nós para estar fora? Então, requer de nós vigilância. O exemplo está aqui. Então, cabe a gente não seguir, né? E aí, gente, Jesus continua no 42. Mas se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Quem são esses pequeninos que Jesus está dizendo aí, gente? É uma questão de influência, né? Não, pequenino seria o próximo, né? Eu quis dizer do próximo. As pessoas acham que é a criança, né? Não é a criança que ele pegou para mostrar. Não. O contexto aqui é outro. Eles estão falando de quem? Do homem que expulsou o demônio e que os discípulos rejeitaram. Para os discípulos ele era inferior. Ele era como uma criança, que Jesus acabou de dar o exemplo. Inferior, não era do mesmo patamar, era fraco, inferior. Mas Jesus está dizendo, se vocês ou qualquer um fizer um desses pequeninos cair em pecado, se desviar, melhor seria se alguém amarrasse no pescoço de vocês uma pedra de moinho e jogasse vocês no mar. Sabe o que é uma pedra de moinho, gente? É isso aqui, ó. Misericórdia. Isso é uma pedra de moinho. Vocês podem observar que é uma pedra que é impossível de ser movida por força humana. Quem move é o burro, que tem força para isso.
Esse tipo de moinho era um moinho que era usado para a fabricação de azeite. As azeitonas eram depositadas aqui, e esse moinho, que era uma pedra polida em forma de círculo, ela esmagava, ele girava e esmagava aqui o azeite. O azeite ele tinha 3 tipos, né? O primeiro tipo de azeite era o azeite mais puro, que era usado para cerimônias sacerdotais, que eram os menores azeites. O segundo era usado para alimentos ou perfume. E o terceiro tipo, que era o que sobrava do resto, era usado para a lamparina. Lembra do azeite que acabou, das virgens? Era o terceiro tipo de azeite que saía daqui desse moinho. Tá? Então, quando Jesus está dizendo, é melhor que amarrasse essa pedra no pescoço de vocês e jogasse no mar. Alguém consegue sair do oceano com uma pedra dessa? Não. Eu sem pedra não conseguiria. Vamos ser sinceros. Eu não preciso de pedra de moinho para me afogar. Não é? Fernanda foi perfeita agora. A ênfase que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: é melhor que vocês fossem direto para o inferno. É muito séria essa questão. É né? seríssima. Porque quantas vezes a gente faz também as pessoas tropeçarem Aham. na caminhada, né? A gente atrapalha É seríssima. com o outro. Exatamente. E aí, né, ele fala, ó, se sua mão te levar a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no inferno, lançado no fogo inestível do inferno com as 2 mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Aí ele repete falando dos pés e repete falando dos olhos. Por quê? Pecado tá? As 3 tipos de pecados mais promissores, né? O tato, a fala e os olhos. Concupiscência do corpo, concupiscência da boca, que fala que o coração está cheio, e concupiscência dos olhos. Gente, Jesus não está pregando aqui automutilação, tá? Não é isso. Não vamos interpretar a Bíblia ao pé da letra. O que ele está dizendo é que nenhum pecado faz valer a pena ir para o inferno. Não vale a pena ir para o inferno, não vale a pena pecar. O que Jesus está dizendo é isso. Então, se você tiver que perder coisas preciosas nessa vida para herdar o reino, perca. Faça o que for preciso. Ah, mas ele é lindo, deixa ele ir embora. Ah, mas ela é uma diva, deixa ela ir embora. Ela é tropeço, ela é pedra de escândalo. Lembra da pedra de moinho? Lembra? Então, a gente costuma usar esse tipo de exemplo, né? Mas pode ser um livro, pode ser uma televisão, pode ser uma série, pode ser qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que nos impeça um relacionamento com Deus. Nada vale a pena. Não vale a pena ir para o inferno, gente. Não vale a pena. Então, pois cada um será provado com fogo. Versículo 50. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenha entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Então essa é a grande ênfase que Jesus está dando aqui. Vivam em paz e tenham qualidades como sal. Não percam essas qualidades, porque se vocês perderem, não vão recuperá-las mais. Então, isso é o que Jesus está concluindo aqui. Bom? E aí a gente termina então esse capítulo para a gente entrar então no capítulo 10 de Marcos. Então vamos agora para a exposição do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Para a primeira parte, Fernanda vai fazer então a exposição dos versículos 1 ao 16. Boa noite. Estou aqui. Quando eu comecei a ler essa parte, eu falei, nossa, lá vou eu para falar sobre divórcio. Então, eu não acredito em coincidências. Então, Deus sabe todas as coisas. Amém. E isso foi me permitido estar aqui hoje, no lugar do Emmett, e falando sobre esse tema que eu tenho alguma propriedade de falar. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, celular, porque enxergo melhor. Casamento e separação são 2 assuntos bastante polêmicos, complicados e que não dá para traçar assim numa aula, não dá para falar muito, porque assuntos complexos não tem como discutirmos de forma simples. Mas eu vou tentar aqui falar sobre a palavra de Deus e a gente vai abordar alguns pontos aqui. Casamento e separação também está em Mateus 19, do 1 ao 12. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica do lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava todos como era o seu costume.
alguns fariseus, querendo conseguir uma prova, né, com interesse aí, contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora, né? Em algumas traduções está repudiar, que era um termo bem usado. Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés falou? O que está falando a lei de Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do vosso coração. Nessa parte aqui está falando que eles queriam achar algum erro em Jesus. Mas na de Mateus fala que eles estavam querendo oportunidade para justificar mesmo o erro deles de procurarem outras mulheres e de outros povos que não seriam do povo de Deus, e uma justificativa para que eles pudessem repudiar a mulher. Então Jesus fez a referência, né, a Moisés, dizendo que biblicamente, tá, existem regras e exceções. Essa questão aqui de Moisés é uma exceção, não é regra, nós não devemos aplicar para a nossa vida. Por quê? O casamento, a família, é um projeto inicial de Deus, que foi constituído lá, né, desde o Éden, com anterior até a lei, né? Anterior à própria lei. Exatamente. Então, o plano do casamento, né, quando Deus fala que o homem vai deixar a mulher, deixar o pai, deixar a mãe para se unir à sua mulher. Então, o plano inicial de Deus ali, o projeto de Deus inicial é a família. E de forma alguma, o divórcio é algo que Deus se agrade, tá? E a gente vai ver algumas... motivos são ruins, né? Sim, exatamente. Os motivos e as consequências disso, tá? Então, de forma alguma, Jesus vai aprovar isso. É claro que vamos ter sessões que a gente vai falar mais pra frente. Então, continuando aí. Versículo 6. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com uma outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Então, gente, a palavra de Deus é essa aqui, nós não podemos mudar, apesar que hoje em dia nós vivemos num mundo que o relacionamento, o casamento é algo muito descartável, né? A banalização da família, do sexo, do próprio casamento, tudo. Então, mas nós, né, que conhecemos a palavra de Deus, que nos pautamos aqui, temos que defender nosso casamento e nossa família. É claro, vão existir exceções, sim. Por quê? Agora eu também vou falar um pouco sobre as minhas opiniões, cada um também quiser depois falar, cada um constrói seu próprio raciocínio a partir daqui. Claro que Deus não vai se agradar que uma mulher, por exemplo, casada, sofre violência doméstica, né? Essa mulher ela precisa ser salva, senão ela vai ser morta ali naquele casamento. A gente vê isso, né, o tempo inteiro. Em casos também que o marido abandona a esposa. Assim, do nada, por motivos fúteis, né? Motivos frívolos. Então, essa mulher ela vai lutar pelo casamento? Depende, sim. Pode ser que sim. Eu, por exemplo, lutei, mesmo depois de separada, tentei uma reconciliação. O que não aconteceu, né? Essa reconciliação não aconteceu e Deus sabe de todas as coisas. Por quê? Aqui a palavra fala que ninguém separa o que Deus uniu. Mas será que Deus uniu? No meu caso, eu tenho certeza que não foi Deus que me uniu. Aqui a gente vai trabalhar também questões de motivação. Será que foi Deus que me uniu? Será que... Qual as razões que me levaram ao casamento? Então isso aí é muito individual e parte muito de cada um.
mas a gente tem que ter, vocês jovens, né, pessoas que vão se casar. Não, pode terminar, depois eu comento sobre o que você falou. Tá bom. Vamos analisar isso. Meu relacionamento é algo pautado na palavra de Deus, meu relacionamento é de Deus, foi Deus que me deu essa pessoa. Então, se Deus uniu, realmente nada vai separar. Agora, se aquilo é algo que Consequência do pecado. tirou da vontade de Deus, do propósito de Deus, por exemplo, Deus tem um propósito na minha vida. A partir do momento que eu me casei com uma pessoa, eu tenho certeza que ali eu saí do propósito de Deus, do propósito que Deus tinha para mim. Então Deus foi e tirou, porque tudo que não está no propósito de Deus, Deus tira do nosso caminho. Isso tanto relacionamento, emprego, qualquer coisa, amizade. Então Deus me colocou de volta no propósito dele. Então a gente tem que entender essas questões também quando a gente fala de divórcio. Mas entender sempre que a nossa família tem que ser valorizada, nós temos que lutar sim pelo nosso casamento, se for da vontade de Deus. E outra coisa, sobre essa questão aqui de Moisés também, essa exceção, também foi feita para que as mulheres, né, principalmente naquela época, elas tivessem algum respaldo, né, algum auxílio ali. Porque se a mulher fosse abandonada ou trocada, ela ficaria ali, né? Sabe que a mulher naquela cultura, repudiada, quem queria se casar com ela. E isso, essa questão de ser repudiada, né, divorciada, é algo também muito da nossa cultura até os anos, né? 30, 40, por aí. Que Eu a acho que mulher, até hoje tem esse resquício de que a mulher divorciada é uma mulher dentro das igrejas desvalorizada. tradicionais, tem essa desvalorização, tem esse preconceito sim. E o casamento, né, algum tempo atrás, se a mulher fosse divorciada, desquitada, ela nem poderia casar aqui no Brasil. Se ela fosse querer casar de novo, ela teria que se casar em outro lugar, porque não era permitido. Então, a mulher nesse período aqui, né, que Jesus está falando, do período também lá de Moisés, ela precisava ser resguardada, ela precisava dessa proteção caso acontecesse isso. Em algum tempo atrás, o próprio adultério era tido como um crime constitucional. Você vê, né, assim, aqui no Brasil teve uma época, né, que era tido. Hoje não é um crime. É algo imoral? Mas não é um crime, a lei não pode punir. Hoje Então, nada, assim, porque a hoje gente nada é imoral, crime, porque né? agora nem é mais imoral. Não, né? hoje nada é crime, né? Hoje é questão de ética e moral, dependendo da religião que você segue. Né? Eu Em alguns casos não precisa nem da religião para a questão da moral questão e do da pensar ética. da pessoa. Porque existem muitos ateus que são mais éticos e morais do que muitos cristãos. É uma coisa que eu queria apontar na fala da Fernanda. Por exemplo, ela falou sobre uniões de Deus. Ao que Deus uniu. Tá, mas vamos lá. Eu tô apaixonado por alguém. Não quero falar não, por favor. Eu não sei o que você quer falar, velho. Meu Deus. Depois eu vou concluir o que Não sei você vai o que falar. Então eu vou deixar você falar primeiro. Vai, fala. Poxa, Censura dos investigadores aí. Censura, Fernanda. Censura aí, ó. Ó, Rafael, Ah, censura ele aqui. fica dentro do meu pensamento, cara. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, toda vez que eu vou falar alguma Estão me coisa, ele cancelando. fala. Vai, fala. Vai. Eu ia comentar realmente sobre isso que ela falou de propósito. Nem olhei pra cara dele. Quando ela falou de propósito. Por exemplo, tem muitos casais hoje em dia que as igrejas obrigam, né? As igrejas obrigam os jovens a se casarem porque se perderam, né? Mas a gente vê por que é errado, né? Por que há essa causa de divórcio, né? O pessoal acha muito que o sexo é o símbolo da aliança. Como se fosse a pessoa que fizesse sexo várias vezes está com a aliança de várias pessoas, né? Entendeu? Então imagina a Na pessoa verdade, ela que- se uniu mesmo a várias pessoas. se uniu exatamente né? a várias pessoas. Mas aí é que está o propósito, a pessoa que realmente é o propósito de Deus para você. É o que a Fernanda falou. Aí quando acontece desse motivo até da própria igreja influenciar por esse ato pecaminoso, um jovem ou até um adulto se relacionou com uma pessoa, acabou pecando, né, cedendo, e acabam aconselhando as pessoas a se casarem ou a terminar. A maioria das vezes se casar. E acaba dando errado, porque só por causa de um erro pecaminoso, né, que foi cedeu, mas nem por causa desse erro que é obrigado, eu não vejo, né, na minha conserta visão. um erro com Exatamente. outro. E o casamento é uma coisa muito séria, não é uma questão de sexo que vai salvar o casamento, entende?
Então, assim... Até porque com o passar do tempo, o sexo é o que menos importa. Exatamente, exatamente. A questão de convivência mesmo. Então, isso é um dos motivos que causa mais divórcio. E tanto dentro e fora da igreja, porque a relação de que o sexo, ele prioriza a questão de casar, né? O que não deveria ser feito, porque casamento é mais além do que sexo, né? Muitas pessoas se casaram assim, por motivos errados. Exatamente. Conheço, né? Inclusive. Pode até haver exceções às vezes, pode a pessoa, sei lá, pecou nesse sentido, mas o casamento foi até abençoado, né? Sim, Tá, mas eu mas- prefiro... O resultado, tá? A gente não Né? pode dizer assim, que Pode 100% ser. vai dar errado. Não, Mas eu a sei. questão é a motivação. A questão é a né? motivação. Casou né? pelo motivo errado. E eu conheço pessoas que Uhum. têm a vida hoje destruídas É. porque se casaram por esse motivo, né? Uhum. Porque tinha aquela questão, vai ser excluído da igreja. Aí tinha que casar, depois que elas casaram, aí voltaram. Conheço muitos jovens que É. foram assim. E hoje a gente vê a vida da pessoa Uhum. com aquela pessoa que você vê que não era de Deus, a vida destruída, É. a vida espiritual. Mesma coisa Isso é uma desse coisa lado e do outro que, isso é uma lado coisa também. que, infelizmente, por exemplo, na igreja, que tem que ser a base do auxílio principal, está sendo muito errado. Ao invés de ensinarem, ter um discipulado quando os jovens pecam, né? Qualquer pecado, principalmente essa exceção desse, né? Que a gente está falando aqui agora, que é a relação ao sexo, que deve ser ensinado porque é consequência, né? Do Uhum. pecado, como discipulado, que deveria Por que ter. vocês Em acham vez que de eu não falo excluir a de sexo na igreja. igreja, gente? Porque é tão tabu falar. É verdade. Eu tô da igreja desde 7 anos de idade. Não fala. Não, fala. não tem curso tipo de noivos para preparar a pessoa para casamento. Exato. Não tem nada, não se fala nada sobre isso. Esses assuntos sobre sexo, sobre droga, entre outros, esses assuntos que falam que são mais polêmicos, mas que não são polêmicos, porque isso aqui é muito realidade do nosso dia a dia. Quem Não acha se que sexo é fala. um assunto polêmico nunca leu o livro de Cantares. Não é? Então vamos, mas é exatamente isso. Os pontos que vocês colocaram são muito bem colocados. E eu não ia falar o que você falou, tá? Sua. Ah, muito obrigada. Ditador. Muito obrigada. Olha só, eu já perdi aqui a linha do pensamento, mas eu queria falar, dentro da fala de vocês, é óbvio que, vejam, Deus não uniu, tá? É óbvio que isso não vai também nos incentivar a viver de tentativas, né? Exatamente. Não foi de Deus, tá bom? Rafael, não foi de Vamos Deus, lá. Fernanda, não foi de Deus. E eu vou continuar tentando que vai ser de Deus. Isso não existe, não é assim. Também, um princípio básico para um casamento é o amor. Uhum. Você pode não ter dinheiro, casa, carro, mas se você tiver amor, você tem o primeiro e o único princípio básico para um casamento. É o que a Bíblia ensina. Sem amor não dá. Se tiver amor. Eu ia você agora, cara. Vai trazer você pra mim. Caraca. Várias Momento canções aqui romântico. hoje. Né? Hein? Vamos colocar uma playlist, Então, ó, gente. playlist dos Essa a música questão, vamos agora, olha só comigo aqui. Partindo para a questão do divórcio, né, que a Fernanda falou muito bem, nós nunca vamos dizer que divórcio é a vontade de Deus, nunca é. Jesus é muito claro em dizer que, muito mais da lei, o casamento ele é uma instituição que é anterior à própria lei. Ela foi criada no Éden, instituído por próprio Deus, não foi Moisés que deu. Fernanda explicou que a concessão do divórcio foi uma medida que Moisés permitiu também para valorizar a vida da mulher na sociedade, que era totalmente desvalorizada. E o que eu quero chamar a atenção de vocês no texto de Marcos é que ele mesmo fala, no versículo 12, voltando a atenção também para a mulher. Olha só, e se a mulher se divorciar do marido, ou seja, se a intenção do divórcio partir da mulher, e se casar com outro homem também comete adultério, né? Porque assim, na Bíblia a gente vê muito também na questão do homem, né? Por exemplo, quem foi falar com Jesus? Fariseus. O que acontecia na sociedade judaica? Os homens largavam suas esposas. Isso é um problema desde Neemias, desde Esdras, lembra, né? Que a gente estudou. Esse é um problema desde lá. Mas Marcos está escrevendo para que comunidade? Gente, Cristãos aonde? Em Roma, onde a taxa de divórcio era majoritariamente causada por mulheres. Pasmem, mulheres. As mulheres eram quem mais se divorciava em Roma, porque em Roma era o seguinte: uma mulher estava casada, ela via alguém melhor que o seu marido, já largava ele naquela hora e se pegava com o outro. Divórcio na Roma antiga era assim, não precisava de motivo, era só ela querer. Então Marcos está escrevendo para uma comunidade de cristãos que estão aonde? Na capital do mundo. E que também estão sendo influenciados por essa moda, por esse estilo de vida.
E Marcos está dizendo, se você se separar do seu cônjuge, por qualquer motivo você está cometendo adultério. Mateus vai dizer o quê? Que qualquer um que se divorcia, a não seja por imoralidade sexual, né? E aí a gente pode entrar no debate entre porneia e mocheia, eu não vou entrar nesse debate aqui, porque tem denominações que dizem, não, mesmo sendo traído, você tem que ficar com a pessoa. Tem denominações que dizem, não, se traiu, você tem a permissão. É óbvio que, por exemplo, vou dar uma hipótese aqui, eu sou casado com a Rayane me traiu. Pela Bíblia, pela concessão da lei, eu tenho a concessão em me divorciar dela. A partir depois do divórcio, eu sou livre para casar novamente, e a Rayane também. Imoralidade sexual, tá, mas e se for falta de interesse? Se for ausência de compromisso matrimonial, como por exemplo a Fernanda citou o caso, a pessoa não quis mais estar casada. Houve uma tentativa de permanecer o casamento, mas não houve resposta da outra parte. Paulo, em 1 Coríntios 7, vai dizer, olha o que ele diz, Paulo, 1 Coríntios 7,15, se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a esta pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então é melhor ter paz do que ter razão. Então que vivamos em paz. Essa questão do descrente, gente, não quer dizer que a pessoa está dentro da igreja e é crente, não. Aqui a gente tem o exemplo da Fernanda. Eu posso falar porque nós acompanhamos o caso. A Fernanda não tem vergonha de falar disso, não. Ela está falando do exemplo de caso dela. Muitas das vezes a gente acha que as pessoas só porque frequentam a igreja é crente. Não. Eu posso estar casado com uma pessoa que vai para a igreja junto comigo, mas ela nunca foi crente. E ela quer se separar de mim. O que eu faço? Deixo ela embora. Ela não quer mais cumprir os deveres matrimoniais. Ela é livre, né? O que Cristo está condenando aqui é o divórcio em qualquer aspecto? Sim, ele é abominável. Deus não quer. Deus não quer isso, em qualquer hipótese. Rayane me traiu, eu traí Rayane. O que Cristo ele prega? Perdão, gente. Perdão. A gente acha que perdão vale para tudo, menos para casamento? Não. Aquele que consegue perdoar um cônjuge, ele consegue perdoar qualquer pessoa. É o ápice. Deus, exatamente. Exatamente. É porque você tem que lembrar que você está convivendo com outro pecador. Então ele está sujeito a pecado da mesma forma que você. E vamos lembrar também que o exemplo máximo de casamento é Cristo e sua noiva. E não tem. Jesus! Gente, nós somos piores do que Rita. Entendeu? A gente é pior do que a Rita. E Ele nos perdoa. Ele nos ama. Por que não perdoamos alguém que nos trai? Ah, mas era meu marido, era minha esposa. O perdão vai além das fronteiras do que as pessoas são, né? Então, para a gente fechar esse assunto de casamento, como a Fernanda falou, a gente podia fazer aqui 4 aulas só falando sobre isso, mas a gente tem mais coisas para falar. Então, gente, perdão acima de tudo, divórcio deve ser evitado, bom? Então, a gente encerra aqui, né? Eu queria falar das escolas farisaicas, queria falar das interpretações, mas vamos seguir, senão a gente não termina. Fernanda, do 13 ao 16. Aqui é outro assunto, né? Falando sobre as crianças. Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoar. Então, o Rogério, né, falou antes sobre as crianças, que elas não são puras, não são inocentes. Elas não são, tá? Mas aqui nós temos um relato que nós temos que ser como as crianças. Então vamos lá, vamos pensar o que realmente eles quis dizer com isso. Se a criança não é inocente porque ela já nasceu com pecado. Mas eu acredito que assim, entre a gente, o nosso coração malicioso de uma criança, é óbvio que a criança tem um coração puro.
Se vocês discordam, podem falar também. Eu não usaria a palavra puro, mas a criança ainda não atingiu o nível de pecado que a gente atingiu, né? Elas não têm a Eu maturidade acho de que, pecar. eu acho que o Eu acho ponto que aqui, ter Fê, humildade é exato. Exato. Acho que Humildade. o ponto aqui é humildade. Criança é humilde. Eu É poderia- a Acho que- mesma comparação da passagem anterior. Isso. E ele comparou uma criança, Exatamente. ele quer dizer a mesma coisa. Então nós sempre Não- interpretamos errado assim. Uhum. Não. É porque Não, realmente é a verdade, gente você aprende. errado. E é porque eu fui ensinada assim. Eu fui ensinada que até 7 anos de idade eu fazia as coisas erradas, mas ele me perdoava É. de boa. Mas quando eu fiz E 8, criança ainda. exatamente. Mas é que Habilidade uma da criança pessoa. ela é humilde, entende? É uma criança, quando briga com outra criança, rapidinho ela perdoa, porque ela vai Tem um querer brincar. vínculo, né? Também a dependência, a confiança. Exatamente. Esse é o ponto. isso aí. Uma criança não Exatamente. vive por si mesma. Exatamente. Receber o pai da mãe. Exato. E é essa- Receber o reino de Deus como uma criança é Essa ser lógica de pai pra dependente, simples, humilde. Cara, é você precisar do pai o tempo todo. E é o que Deus, Jesus nos requer. Ele Uhum. está advertindo aqui. Que é isso que nós devemos ser. Para que possamos atingir o reino dos céus. Desde essas partes que você falou, né? Desde que venham a mim, não interessa, depois o reino de Deus pertence aos que são como eles. Pertence às pessoas que são dependentes do pai, pertence às pessoas que são humildes como as crianças. Exatamente. Não é aquela pessoa que herda o reino porque acha que está merecendo algo. Eu mereço o reino de Deus. Não, tem que ser como uma criança. Você não merece, você é dependente. Você precisa. Então, assim, Aprendi você agora, recebe. gente. Ótimo. É vivendo e aprendendo, não sei se é investigador. Interessante. Rafael tá prontinho para falar agora aí Obrigada, sobre o homem rico ou o jovem rico. Rafael vai dos versículos 17 até o 31. É contigo, Rafa. Boa noite a todos, graças Pai, boa noite a quem está nos assistindo. Vamos lá, assim, bora, né? Sem muita enrolação. A passagem, todas as passagens da Bíblia são bonitas, né? Mas essa daqui tem um ponto específico, né? Que eu irei falar, Pra ele. né? Ele deve ter muito dinheiro. O jovem rico, quem era, É o sonho. né? Vamos lá. E pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, e honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Uma pausa. Bom, vamos reorganizar a história. Aqui, chegou um jovem rico, né? Pela forma que ele chegou ao encontro de Jesus, se ajoelhando, né? É uma forma de respeito a Deus, dele reconhecendo de quem Jesus Cristo era realmente. E a pergunta que ele fez, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta que na parábola do semeador, o professor da lei, ele pergunta: o que farei eu para herdar a vida eterna? Aqui o jovem, ele fala bom mestre. Mestre, era um dos apelidos que o discípulo eles falaram. E bom, pode ser porque o jovem rico achava que Jesus é bom, mas realmente Jesus é bom, né? Só que Jesus ele responde: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus, né? E Jesus fala: bom, você quer herdar a vida eterna? Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Aqui Jesus ele citou os mandamentos que a pessoa faz para o próximo, né? Um mandamento que todo judeu ele cumpre a sua vida toda. Ele é ensinado a fazer isso. E Jesus sabia que o jovem rico fazia isso, né? Exatamente, os mandamentos para você com o seu próximo. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Bom, aqui na verdade, Jesus já citou o primeiro mandamento, que é o que a gente tem que colocar como o primeiríssimo. O que Jesus ele quis dizer aqui Jesus sabia que todo homem rico, ele se apega muito às suas riquezas, às suas coisas. Mas o que nós temos que se apegar é a Deus, como o primeiro mandamento diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Era o principal mandamento que Jesus queria ensinar, né? E, bom, Jesus ele lançou um meio que desafio para o jovem rico: vender tudo que tem e seguir Jesus, que ele terá um tesouro no céu. Mas ele, contristado com esta palavra, ou triste, retirou-se, porque possuía muitas prioridades. Bom, aqui o jovem, como ele estava muito apegado às coisas do mundo, que é um ponto que nós temos que desapegar, porque, abrindo agora um parêntese, como já foi falado aqui, se alguma coisa te prende de você se achegar a Deus, uma coisa material, é bom você largar, porque você não vai levar para o céu e não vai lhe dar eu esqueci a palavra. Não vai lhe dar uma recuperação. Não vai compensar. Não vai compensar, obrigado. Não vai compensar o que você irá ganhar se você largar tudo e seguir Deus, né? Esse comentário, vou até fazer aqui uma exposição do comentário cultural que o Rogério tem. É muito bom você ter, eu aconselho, né, comentário histórico e cultural da Bíblia, do Novo Testamento, do Craig S. Keener, né? Craig Keener. Ele cita o ponto aqui, ó. Para entrar no reino de Deus é necessário arrepender-se. E Jesus o ajudou a entender. Fazendo essa coisa, lançando esse desafio. Exatamente o que o arrependimento implicava na vida daquele homem. Ele tinha que se largar de tudo, se arrepender de largar todas as coisas e seguir a Deus. Jesus ele cita muito aquele que quer se achegar a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não precisava atingir um nível mais elevado de retidão. Ele não precisava ser melhor do que outra pessoa. Ele não precisava ser o maior no reino do céu. Como ele talvez tinha imaginado. Ele tinha que entrar no reino de Deus por meio do arrependimento e amor integral a Deus. Precisava negar a si mesmo e amar a Deus em primeiro lugar, né? E, bom, Jesus aqui, olhando ao redor, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos de Jesus se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filho, quão difícil é os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O comentário cultural ele fala que o camelo era o maior animal daquela época e o fundo de uma agulha era o menor lugar que acharia. E Jesus ele usou esse trocadilho para dizer que é mais fácil um camelo, um animal grande, passar por um lugar pequeno do que um rico que ama suas propriedades, suas riquezas e não ama a Deus. Em segundo lugar, ama primeiro suas riquezas, entrar no reino do céu. Um fator negativo do jovem é que ele teria que vender todos os bens. Só que o favor positivo era que se ele fizesse isso, ele teria o galardão dele no céu. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: então, quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse:
para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Duas interpretações que eu achei na Bíblia NVT no comentário, falando a respeito dessa pergunta. Ainda que a salvação por esforço próprio seja impossível, as pessoas podem ser salvas pela graça de Deus por meio da fé. Paulo diz em Efésios 2, do 8 ao 10. Salvação por obras em que a pessoa se gloria é impossível, mas para Deus salvar a pessoa por sua graça e por misericórdia é possível. Essa segunda interpretação, Deus pode conceder uma graça incomum que capacita as pessoas a superar seu amor pecaminoso por riquezas e enfim crer. Jesus aqui, essa interpretação poderia caber que Jesus ele poderia conceder essa graça para o jovem rico, capacitar ele e ele superar a riqueza e amar a Deus. Só que a falta de o apego à riqueza do rico falou tão alto do que a sua fé. E foi um dos princípios que levou o jovem rico a se retirar e triste, porque ele sabia que ele não queria fazer essas coisas e ele não saiu com a resposta que ele imaginava ter, perguntando isso para Jesus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, irmão, irmã, pai, mãe, esposa, filho, os campos, por amor a mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto o presente em casa, de irmãos, mães, filhas e filhos, com perseguições e um mundo vindouro a vida eterna. Muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Pedro, ele perguntou: mestre, e nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, ele falou, literalmente, vocês deixaram tudo e seguimos. Isso, vocês serão recompensados. Aqui, Jesus, ele já dá a lição-chave: amar a Deus acima de todas as coisas. Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, se arrependa de todos os seus pecados, siga Jesus, amando Ele, e com certeza você terá um galardão no céu. Como Jesus falou, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus aqui, ele fala essa frase especificamente para o jovem rico. As pessoas antigamente achavam que as pessoas que tinham riquezas, prodígios, eram as pessoas que eram mais chegadas a Deus, que poderiam ter um galardão no céu a Deus. Só que Jesus ele fala que a pessoa que nega-se a si mesmo, entrega tudo e segue a Deus será o primeiro, do que a pessoa que tem tudo e não pode largar suas riquezas para servir a Deus. Agora eu vou passar a palavra. Amém. Eu ia fazer um comentário, né, do que ele falou. Como ele disse, né, o próprio Cristo falou como é que é difícil os ricos herdarem, os ricos poder entrarem no reino de Deus. No começo estava sendo ótimo pro jovem, porque ele estava fazendo coisa que era para os outros, né? Beleza, eu estou contribuindo, posso ajudar, posso dar alimento, posso fazer umas coisas. Agora, quando deixar para si, deixar de ser você mesmo, né? É muito mais difícil. É mais difícil deixar os nossos bens para o bem do próximo. E outra coisa, que em relação como é que você falou aqui? Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, discípulos, filhos entrar no reino de Deus é muito difícil. Porque tem aquela parte do rico ser muito apegado mesmo às coisas materiais que eles têm, né?
Mas também tem a questão, e o pobre? O pobre não é pecado, quer dizer que todo pobre vai pro céu, porque ele não tem coisa material para gostar? Não. Aí já vem a questão do negar a si mesmo. Todas as pessoas se Tem muito que se apegar. A gente não tem tudo que se apegar, mas a gente se apega ao nosso próprio ego, ao nosso próprio eu. Então é mais difícil deixar o nosso próprio eu do que as coisas materiais. Então é por isso que vem negar a si mesmo e seguir a Cristo. É você deixar de ser você para você ser a pessoa que Cristo quer que você seja. Eu acho que isso é mais difícil do que um rico que tem coisas materiais dá. Eu acho que se a gente for parar para pensar de deixar de ser nós mesmos do que entregar o que a gente tem, a gente vai preferir entregar o que a gente tem, que é muito mais fácil do que tornar outra pessoa. No caso dele, ele assemelhava sua personalidade e suas posses, de modo que se ele perdesse suas posses, também perderia o que ele era. Eu quis trazer mais mesmo para o nosso contexto, né? Do ser pobre, porque a gente é pobre. A gente não tem nada, mas a gente tem o nosso próprio eu, o nosso que nos deixa muito... A questão desse jovem rico é que ele queria só cumprir parte dos mandamentos. Vocês observaram que todos os mandamentos que ele disse que cumpre são o quinto para baixo? É verdade. Os 5 primeiros ele não quer. Ele quer dos 5 para baixo. E os dos primeiros 5 É o principal. são os tops, por quê? É os que falam do nosso relacionamento com Deus. Então ele só queria fazer o quê? Coisas para o próximo e assim agradar a Deus. O que é isso? Salvação por obras. Eu ia falar agora. Aí quando Jesus diz para ele, você quer ser salvo por obra? Ele cumprir, mas ele não queria se comprometer. Não queria se comprometer. Não, ele quer assim, ele quer alcançar o reino pelas obras dele. Eu faço isso desde que eu era criança. Até um tom, né? Não é? Eu faço essas coisas desde que eu era pequeno. Ótimo. Vamos lá. Larga as tuas coisas e segue-me. Porque o primeiro mandamento diz: amarás a Deus acima de todas as coisas. Você não ama. Então você não segue os mandamentos. Primeiro, você não segue, você é mentiroso. E segundo, mesmo se você seguisse, jamais você entraria nos céus pelos seus esforços. É por isso que os discípulos perguntam: quem poderá ser salvo então? Se ele não conseguiu, quem vai conseguir? Aí Jesus dá aquela resposta brilhante. Para vocês isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Mas para Deus não. Então quando eu vejo alguém que diz que eu tenho parte na minha salvação, eu leio esse texto na Bíblia, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo achar. Eu não tenho mérito algum na graça de Deus. Eu não consigo na achar. misericórdia. Eu sempre gosto de dizer, gente, a única coisa que eu posso ofertar a Deus é pecados para Ele perdoar. Porque É chique. olha, e dessa forma eu consigo me aproximar mais dele quando eu vejo que quão dependente mais de Deus eu sou, o quão miserável, quando eu não consigo, mais eu tenho a certeza de minha salvação quando eu sei que ela não depende de mim, mas de Cristo que me deu. Então isso é perfeito. Vamos lá para a gente finalizar então a aula de hoje. Fernanda novamente com a palavra. Versículos 32 até o 45. É contigo. Então, gente, serei sincera aqui, né? Dizer que eu não li, mas vamos ler agora. Deus vai se revelar aí agora. Deixa eu só ler aqui, gente, eu não enxergo direito. Aí ficou gaguejando também. 11, 10. 10 do 32 até o 45. Vamos lá. Jesus outra vez prediz sua paixão. Aqui está sua paixão, isso mesmo. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Eles vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Aqui. Você quer falar alguma coisa? Abra para a mesa. Não tem muito o que falar. Mais uma vez Jesus está dizendo que
só um detalhe geográfico, eles não estão mais na Galileia, eles estão indo agora para Jerusalém, tá bom? Estão viajando. Foi a parte que você falou do mapa, né? Exato, eles não estavam lá, agora eles estão agora descendo. eles vão- Exatamente, daqui a pouco eu vou mostrar novamente. Tá. E a questão que quando Jesus fala, os entregarão aos gentios, vocês sabem quem são esses gentios, né? São os romanos. Por quê? Porque o judeu não tem autoridade para matar ninguém, não tem direito para condenar ninguém à morte. É, a lei ali é romana. né? Exatamente, Romana. jurisdição romana, então por isso que Jesus fala que ele vai ser entregue aos romanos. Pode continuar. No reino, o servo é o mais poderoso. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Eu também. Eita! Nossa. Novamente João, tá, gente? Gente, João tem problema. Tá? Autoestima, João de tem aceitação. problema. Pois é. Então vamos lá. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão doidinho. pedindo. Arrogante, né? Por É. acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Ele não tinha noção, né? Do que Jesus ia passar. Né? Eles disseram: Podemos. Puderam tanto que largaram Jesus na hora de morrer. Que dirá seu morto. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. O que parece que eles não observaram nada, né? Quando andavam com Jesus. Porque Jesus sempre deu um exemplo ali de humildade, né? No evento ali de lavar os pés dos discípulos. Jesus o tempo todo sempre se mostrou ali como servo de Deus. Eu estou fazendo isso, mas sempre levando a glória a Deus. Ele estava ali como servo, né? Como obediente a Deus. E os discípulos não conseguiram assimilar isso não. Pois é. Vocês lembram? Não conseguiram assimilar nada, né? Quase nada. Vocês lembram que quando a gente fez a aula de introdução ao Evangelho de Marcos, Jesus no Evangelho de Marcos é o quê? É o servo. Ele é o que dá o exemplo de servir. Então, por isso que, olha quantas vezes a gente já falou na aula de hoje sobre humildade, sobre servidão, sobre ser exemplo, inferioridade, superioridade. Isso está muito em voga. E a sociedade para a qual Marcos está escrevendo é uma sociedade de hierarquia. É a sede do império, onde os cristãos estão inseridos. Então ele está falando o seguinte: não queiram ser os maiores. Porque entre vocês, quem quiser ser o maior, é o que mais que vai servir. Aí a gente tem a figura, por exemplo, da autoridade da igreja, que é o pastor. Se engana quem acha que o pastor é pastor para ser servido. Não. O pastor é o maior diácono da igreja. Tá? Porque é ele que tem que servir a todos. E o menor entre nós é o que é servido. Ah, eu sou a menor, tá? Tá? Meu Muito pelo contrário. O fato de você estar nessa mesa significa, tá bom, que você é João. né? É Joana. A Joana, a Joanina. Eu ia fazer um comentário aqui, né? É mais questão de tradução mesmo, né? Porque, por exemplo, na Almeida, né? Versão Almeida, ele diz assim, na NVT fala, né? Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Na Almeida, né? Não sabes tu o que dizes. E na NTLH, você tá doido, João? Tá maluco, João? Qual é? Uma outra coisa interessante aqui é a questão
de Jesus como filho de Deus estava subordinado ao Pai e diz: não cabe a mim decidir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Isso somente ao Pai, né? E aí, gente, o que eu acho muito engraçado é os outros 10 que estão ouvindo lá a conversa e Já quando veio os na outros merda. chegam lá, vocês estão doidos, cara? Como é que vocês querem ser maior do que a gente aqui? Gente, Qual viu foi? como é que é a treta da igreja? Não, olha a começa? treta entre os discípulos. Eu A nem briga. sei, Se Jesus não tá lá, o pau ia cantar ali no Geral, meio. é engraçado. Fala, isso aqui? De tanto Jesus explicar. Gente, É Almeida. ele explicou aquilo. Na Cara, hora eu do tenho que céu. ler essa passagem Deus pra é ver se da eu vou criança. TDAH. A mesma coisa. Cara, a Aí gente tá Jesus desde a fala. aula de hoje falando sobre isso. Criança, humildade, aí vem Tiago e João agora. Deixa eu sentar a sua direita, deixa eu sentar a sua esquerda. Qual foi, gente? Vocês E são depois surdos? os discípulos falaram: Gente, não, eu vocês tenho querem que ser maior que nós. eu vou. É que depois que eu troquei a Bíblia, né, pra NVT, eu vou voltar pra NVT. Gente, não parece o povo de Israel no deserto com Moisés? Parece. Os Ah, Moisés, eu não discípulos? quero É a mais- mesma Eu coisa. não É a quero mais mesma mandar. coisa. Parece a gente hoje em dia disputando por cargo pra ser líder. Olha, eu nunca pedi pra É, ser. é. Tá vendo? Assim, no geral, né? Nosso Mas, contexto. Dá pra pensar que Não quem. sabe quem- como é difícil ser líder. Exatamente. Quem quer ser quem tem essas ambições, as pessoas que são ambiciosas por liderança dentro da igreja, Quantas vezes dá nunca vontade de quer você servir abandonar o carro? não quer servir nem para um copo d'água pro pastor na hora da pregação. Já parou pra pensar nisso? É. Então, é essa Será coisa. que depois eles ficaram brigando pra ver qual que era o menor? Tipo assim, agora eu Olha o que eu sou tô o menor. fazendo. Né? Olha o que eu tô servindo. Agora eu quero ser o menor. Acho que sim, é assim. Você. Não, porque Paulo tratou de pegar esse título para ele. Lembra, Paulo? Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu Verdade. sou o menor dos apóstolos. Paulo foi esperto, pegou logo isso aí, ó. Gente, vamos terminar a aula de hoje. 46 a 52. Jesus cura o cego Bartimeu. Vamos lá. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, porque era filho de um homem chamado Timeu, né? Não é uma junção de nomes aqui, tá? A palavra Bar no hebraico significa filho, então Bartimeu é filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos lá, ele era cego. Como é que ele sabia que Jesus era filho de Davi? Isso é uma grande indagação. Muitos lhes diziam: cale-se. Ele, porém, gritava cada vez mais. E quando Jesus o ouviu, parou e disse: faça ele vir aqui. Então chamaram o cego e disse: anime-te, venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se e deu um salto. Essa questão de jogar a capa é um pouco simbólica, porque para um mendigo, sua capa é o que ele tem de mais precioso. Ele não tem mais nada. Então ele está dizendo que para seguir Jesus, ele está fazendo o que o jovem rico não fez. Não fez. Deixa pra trás. Negar A sua maior fez. riqueza. É Olha só, olha que interessante. Né? Ó, ele fez o que o jovem rico não fez, deixar para trás a sua maior Eu riqueza. acho que no céu vai ter mais pobre. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, chamamos Jesus de mestre, quero enxergar. E Jesus disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. O interessante é que neste milagre, Jesus nem toca no homem. É. E com sua palavra, ele restitui a visão do Bartimeu. Só para um último detalhe antes de a gente terminar. Onde aconteceu esse milagre? Em Jerusalém. Não. Não? Em Jericó. No caminho. Em no Jericó, no caminho para caminho. Jerusalém. Então, prestem atenção no que está acontecendo. No livro de Marcos, nossa história na Galileia acabou. Essas últimas passagens lidas pela Fernanda e pela mim aconteceram nessa trajetória para Jerusalém. E antes daqui tem a cidade de Jericó, onde aconteceu a cura do cego Bartimeu. Na aula que vem, no capítulo 11 do livro de Marcos, a nossa narrativa já começa aqui, em Betânia, onde Jesus vai se preparar para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, ele só entra em Jerusalém ali, que é pra morrer, né? Para morrer, exatamente. O ministério de Jesus em Jerusalém é o ministério para a sua Eu morte. lembro disso uma vez na faculdade, num curso que eu fiz de cristianismo. Né?
Você fala sobre isso. Rogério, uma pergunta. O fato de Jesus não ter ido para Jerusalém e ter tido essa fama tanto em Jerusalém é principalmente de segurança, né? Com certeza. Veja, Jesus foi para Jerusalém outras vezes, sim. Vamos lembrar. O ministério de Jesus durou quantos anos? 3. Então, teve Páscoas que ele teve que ir. Teve festa do tabernáculo que ele foi. Lá em João 7 vai dizer. Ele já tinha ido e voltou para Galileia. Mas Marcos só fala de uma única ida para ele para Jerusalém, que é a última. Marcos não fala de outros episódios, tá bom? Então o que a gente vai ver aqui é a última ida de Jesus para Jerusalém. João vai falar de outras idas que ele foi antes, como para a festa dos... o Hanukkah, a festa das luzes, tá bom? E também os tabernáculos. Então, pessoal, semana que vem, investigadores da Bíblia, análise dos capítulos 11 e 12. O capítulo 13 de Marcos vai ser pelo Instagram, uma live que nós vamos fazer junto com o pessoal da página Identidade Cristã. Então, o capítulo 13 não vai ser debatido aqui em aula, vai ser no Instagram. Então, nós temos a aula semana que vem, capítulos 11 e 12, e depois, nossa última aula do ano no canal, finalizando o livro de Marcos. Gente, obrigado pela presença de vocês, adorei mais uma vez, ótimas exposições, né? Não se esqueça, pessoal, de curtir o vídeo aí, é muito importante, compartilha, comenta, se inscreve no canal aí, é importante pra caramba o teu apoio pra gente, ok? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse período maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Pai, faz com que tua palavra permaneça em nós, que possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, permanece conosco e nos ajuda. Nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation.